estamos aqui com o Ivan Nunes Ferreira de novo, que eu estou explorando, porque estou fazendo ele, depois de um dia de trabalho, conversar comigo bastante a respeito da nossa justiça. Nossa justiça que continua cega, né? Eu não sei se está cega, mas anda muito demorada. Né? Está demorada. Está andando de muleta. Tá, não, de muleta, hoje em dia, você sabe, já tem andador que bota, dá nela de 10. Né? Então, eu queria saber se você vê alguma forma de que isso seja minorado, porque nós não podemos ficar como, por exemplo, eu, como estou te dizendo, com um caso na justiça há 12 anos. Você, quantos tem? As pessoas geralmente culpam a morosidade da justiça pelo número de recursos, porque a justiça é muito burocrática, a justiça é muito formal, quando eu acho que as causas não estão aí. Aliás, é uma pena, porque no Brasil, e outros culpam também a justiça, porque o brasileiro se tornou muito demandista, propõe muita ação, etc., todas as pessoas por qualquer coisa, tropeçam no cinema, propõem uma ação de danos morais, etc., etc. E não há realidade Isso nisso? é realidade, mas eu acho que isso significa um grau civilizatório. Os Estados Unidos é o país em que há mais demandas, né, que o povo mais demandista talvez seja o americano, e ninguém pode dizer que é um povo subdesenvolvido. Eu estava em Nova York, uma senhora caiu, esbarrou num bueiro, caiu. Aí, qual é a tua primeira reação? Ia ajudar, né? E eu quis ir ajudar, eu estava com amigos, ela, don't touch me, não me toque, porque ela ia entrar com uma questão. Exatamente. Mas isso é uma demonstração, quer dizer, de civilização, de grau civilizatório e não de subdesenvolvimento, ao meu ver. Você vê, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que estimulou que as pessoas a irem ao judiciário na busca de seus direitos por questões do consumidor, uma geladeira quebrada, um ar-condicionado quebrado, etc. Porque não existia no Brasil antes do Código de Defesa do Consumidor. Desde quando que isso foi aberto? Isso tem 20 anos já. Né? Começou com a Constituição de 88, depois o Código de Defesa do Consumidor, com isso as portas da justiça se abriram para a maior parte da população brasileira. Mas essas varas de justiça Aí especial você não ajudam? Essa seria a grande revolução na distribuição da justiça no Brasil. Seria Mas não é... o juizado de pequenas causas. O problema é que os tribunais não investem nos juizados de pequenas causas. Falta de interesse? Falta de interesse, mau uso da verba pública, quer dizer, aplicam muito nos tribunais e pouco nos juizados especiais de pequenas causas. Por quê? Seria a grande revolução. Não sei, questões políticas, enfim, que são realmente... Mas eu não acredito que o juiz se sinta feliz em ver montanhas de processos nas suas mesas sem serem resolvidos. Não se sente feliz, e a solução seria, em cada bairro, você ter 3, 4 juizados. Com um bairro como Copacabana, esse que nós estamos, devia ter 5, 6 juizados de pequenas causas para satisfazer a grande demanda, tem um. Para satisfazer a grande demanda, Madureira devia ter 6, 7, enfim. Essa seria a grande revolução do judiciário brasileiro. Mas para isso você precisa de juízes, né? E aí vem uma complicação, porque o Estado alega que não tem dinheiro para pagar um número tão grande de juízes, e até porque os juízes não passam nos concursos, as pessoas não passam nos concursos para juízes, porque é um concurso extremamente sofisticado para um tipo de juiz que não necessariamente seria tão necessário para essas causas tão pequenas. A questão do armário embutido que eu falei no outro programa com você. Mas você não pode fazer exame assim, exame assado. Pode ter 2 categorias de juízes, por que não? Né? Pode ter 2 categorias de juízes, um para causas mais simples, como existe nos Estados Unidos, e outro para causas mais sofisticadas. Você teria uma remuneração menor, evidentemente, um concurso mais fácil, com isso você poderia espalhar melhor a justiça em suas. Isso é que se precisa. O fato de existirem muitos recursos, isto não influencia na demora do judiciário. Você veja, por exemplo, o CNJ, olha só, o CNJ fez uma pesquisa, eu estou te falar o seguinte, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem como incumbência administrar a justiça no Brasil, fez uma pesquisa... Eliane Calmon. Fez uma pesquisa fazendo uma pesquisa sobre o número de causas em cada um dos tribunais dos estados brasileiros e o número de soluções que se dá, etc., a efetividade de cada tribunal. Com o mesmo código de processo civil, tem tribunais que julgam 1.000 causas por semana e outros que julgam 7. Mas como você explica isso? Gestão e vontade, compromisso com a jurisdição, mas principalmente gestão. Tem tribunais que são informatizados, como no Rio de Janeiro,
que é o mais célere do país. Tem outros que não estão... É o mais célere do país? É o mais célere do país, por incrível que pareça. Mas está muito ruim. É impressionante. Agora, tudo é uma questão de gestão. Né? Se for bem gerida a coisa, com profissionalismo e tal, anda bem. Agora, o mais importante é essa distinção entre causas simples e causas complexas. Se você pudesse ter efetivamente juizados de pequenas causas que trabalhassem, espalhados que fossem por maior número, todos os estados em muito maior número, você teria uma satisfação com o judiciário infinitamente maior que você tem hoje na população brasileira. Bom, e qual foi a causa que você considera mais difícil que tenha lhe aparecido? O problema do advogado é isso, que ele não pode falar das suas causas, mas tem Mas várias pode falar causas. Sem ser nominando. Tem várias causas, não tem uma mais difícil, tem causas muito complicadas, muito complexas tal, e tem situações muito complexas. Né? Não, você me contou uma ocasião, uma coisa eu achei muito engraçada, um conhecido seu que tinha um problema com pinturas de um grande pintor. É verdade. E que esse pintor fez quadros com, você pode dizer, marinhas, você pode dizer flores, você pode dizer o que for. E aí, então, diz que esse seu amigo substituiu os quadros isso. E dizia, porque eram quadros com flores amarelas e campos verdes. E ele pegou e fez flores amarelas e campos verdes e foi por aí. E os quadros continuavam como se fossem os mesmos. Eu acho que o caso mais engraçado que eu tive foi de um cliente que apareceu lá no escritório, nordestino, que mostra um pouco da mentalidade do nordestino, da cultura do nordestino. Eu sou descendente de cearense, posso falar. E que chegou o rapaz lá no escritório, muito rico e tal, e disse que tinha estava num projeto de petróleo aqui no Brasil e tal, e tinha se apaixonado por uma moça. Ele era casado lá em Sergipe e tal, tinha se apaixonado por uma moça de Niterói. Sim. Se apaixonou e tal, contou, falei, bom, e aí? É aí que eu tive uma filhinha com essa moça. Ele foi falar contigo com um caso adiantado. Eu tinha uma filhinha e tal. E aí, mas aí o que aconteceu? Não, eu cheguei em casa lá no Nordeste e tal, estava na varanda do meu apartamento com a minha mulher e me deu assim uma depressão. Eu resolvi contar para ela. E aí o que aconteceu? Eu queria matá-lo. Ela virou-se para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, filho de marido meu não mora com aquela vagabunda, eu quero essa criança. O que eu faço? Meu Deus do céu! Você imagina a situação? Ela foi espertíssima. O que eu faço? Ela foi espertíssima. Aí, realmente, exatamente, o patrimonialismo. Ela estava pensando, era melhor ter aquele dentro da casa dela do que ele visitar toda hora. E também questões patrimoniais que surgem nesses casos. Né? É claro, então, lógico. Mas é muito esperta essa senhora, tem meus cumprimentos. E o mais chato é que o advogado ouve isso, não pode rir, né? Você ri por dentro. Ele ia achar que você estava debochando da desgraça alheia. Lógico. O que eu faço, doutor? Me diz uma coisa, teve já alguma ação que te propusessem que você dissesse, não, essa eu não posso aceitar? Várias. Aliás, o advogado que não se sente confortável numa causa, ele jamais vai poder advogar bem para aquela tese, não é? É impossível, quer dizer, uma causa que você de que natureza seria? Não, vou imaginar uma pessoa que cometeu atos, quer dizer, contra uma criança, etc., que está sendo processado, tal. Pedofilia. Pedofilia ou coisa semelhante. Mas você não é dessa área. Eu acho que não, mas pode ser indenização civil. Você tem a ação civil. Hoje você tem a parte criminal e tem a responsabilidade civil. Aí atuam dois advogados, um de cada área. Um criminal e um civil. Quer dizer, porque eu não me sentiria confortável nisso. E, embora ache, né, que todo mundo tem direito de defesa, obviamente. Não, nós achamos que todo mundo tem direito de defesa. Agora, você não pode fazer a defesa de uma situação que você não se sinta confortável, quer dizer, que você vai dormir mal. Você não vai, não porque ele não mereça uma defesa, a pessoa não mereça uma defesa, ou o caso não mereça uma defesa. Porque você não será, de acordo com os teus valores, que são variados de pessoa para pessoa, você não conseguirá se empenhar, né, numa causa em que você não se sinta moralmente confortável. Mas há umas que não são dessa natureza assim, tão grave, mas que são... Não, advogado... graves, mesmo que seja civilmente. Estou indo no extremo, né? Porque o advogado, mas se eu gostasse de julgar, eu teria feito concurso para juiz, ou me candidatado a desembargador. Eu não gosto de julgar o ser humano, muito ao contrário. Como advogado, a minha tendência é procurar entender o ser humano, muito ao contrário, do que julgar. E você consegue? Claro. Você entende o ser humano? Uma coisa que você aprende na advocacia
é que o ser humano, quer dizer, não sei o que eu estou dizendo, né? O filósofo dizia, é ele mais as suas circunstâncias, e você tem milhões de maneiras de olhar um fato. Por exemplo, um grande jurista italiano, um dia foi questionado por um aluno, perguntou para ele, o fulano, é verdade que every lawyer is a liar, todo advogado é um mentiroso? Sabe como é que ele respondeu? Você põe dois belos pintores diante de uma paisagem, vão pintar quadros diferentes, qual dos dois está mentindo? Né? É isso, muito quer dizer, bem você respondido, o cara é muito inteligente. Diante de um fato da vida, você pode dar várias mas interpretações você sem disse mentir, que sem mentir. sim, mas você disse que aprendeu muito mais da natureza humana, que traduzido em miúdos, isso que você falou, conheceu, aprendeu a conhecer mais as pessoas. Até onde você teve desilusões? Até onde você viu que estava errado com alguém? A grande vantagem do advogado, do espírito do advogado, é que é muito difícil ele ter desilusões, porque ele não cobra das pessoas. Não é isso que eu quero dizer. Não, mas é a verdade, Wanda. Mas não é isso que eu estou dizendo. O teu trabalho é o contrário. Né? O teu trabalho é o contrário. É procurar naquela pessoa que poderia te desiludir um lado bom que você possa não é isso. Você disse que aprendeu a conhecer mais da personalidade, do caráter humano. Alguém te deu razões para você ver que estava errado, que aquele que você entendeu deste jeito não era bem assim? Com certeza. Mas não quer falar, ele só para a gente. Isso é uma habilidade de advogado também. Como acontece com todo mundo, várias pessoas te decepcionam na vida, óbvio. Sim, mas você chegou uma vez, puxa, eu não pensei que fosse isso. Chegou alguma vez a ser isso? Em relação a um cliente, por exemplo? A uma pessoa que você tenha, por dever de ofício, sim, aprendido a conhecer. Não, sim, por dever de ofício. Não, dever de ofício, no exercício da minha profissão, pois é, você estou falando eu desenvolvo isso. o outro lado, quer dizer, qual é? É aquela pessoa que poderia ter te decepcionado, aquela pessoa que poderia ser a luz das outras pessoas, poderia ser a pior pessoa do mundo. A gente procura, como advogado, né, buscar o lado bom, um lado que possa torná-la boa perante o julgador. Mas ainda assim, ele te dá uma baita decepção, como é que fica? Não, sabe a única coisa que me decepciona na minha profissão, não é com o cliente, não é com nada disso não. É quando a pessoa confunde o trabalho do advogado. A pessoa que deixa de gostar de você porque você defende uma pessoa que ela não gosta. Não, aí é outra coisa. Não, isso é muito comum. Isso é mais comum do que você imagina. Eu acho que... Não, mas peraí. O advogado, seu inimigo, é meu inimigo. Não, isso não tem sentido. Mas tem muito. Mas o que eu acho que a gente deve se aborrecer com a advogada quando ele é nosso advogado e está cuidando do outro também. Não, isso não pode. Da parte contrária também. Mas existe, não existe? Não, mas isso é uma falha ética terrível, né? Isso mas alguém... patrocínio infiel, quer dizer, é uma coisa horrorosa. Do ponto de vista da ética. Infiel. Mas quantos que existem? Patrocínio infiel, o nome diz tudo, né? Quantos a infidelidade existem? No patrocínio. No patrocínio, de seu patrono. Existe, mas às vezes também tem coisas curiosas. Uma vez eu estava num debate, uma questão complicada de erro médico, que são questões terríveis, né? Isso é. E eu com um advogado que estava em Brasília, né? Ele hoje até é desembargador, eu por um lado, eu pelo lado do paciente, eu pelo lado do médico, ele pelo lado do paciente e tal. Que situação difícil. E a paciente foi lá, a cliente dele foi lá assistir o Mostrar julgamento. o erro. Na saída do julgamento, né, não importa quem ganhou, ele me ofereceu uma carona para o aeroporto. A cliente dele ficou indignada. Como é que você vai oferecer uma carona? Ele é meu amigo pessoal até hoje. Sim, mas acontece. Como é que você vai dar uma carona para o sujeito que veio aqui defender o médico que me fez mal, vamos dizer assim? Sim. Então, esse tipo de incompreensão é muito comum na advocacia. Mas, claro, a gente acha que eu estava numa contenda. Então, mas é que nem luta de boxe. Os caras lá ficam dando soco um na cara do outro, e depois se abraçam, se beijam. Às vezes se beijam, né? Então, enfim. Ivan, eu acho que a gente se conversasse mais, ainda teria o que contar. Você está tendo umas alegrias que eu estou sabendo. Seus filhos têm ido ao escritório? Tem ido. Uma, eu achei que a vocação era mais para artes plásticas, que ela escolheu fazer arte no colégio e tal. E meu filho também nunca demonstrou assim tanto interesse pela advocacia. Até que um dia eu os levei ao fórum para assistir uma série de julgamentos e tal. Voltaram encantados, os dois agora querem ser advogados. Que coisa linda, meus parabéns, porque eu acho que a maior coisa é ter um grande professor em casa.
E isso eles têm. Ivan Nunes Ferreira. Muito obrigado, Ana.